A Alcáçova é uma fortificação palaciana em Málaga, Espanha, construída durante o período de Al-Andalus governado pelos muçulmanos. O complexo atual foi iniciado no século XI e foi modificado ou reconstruído várias vezes até o século XIV. É uma das alcáçovas mais bem preservadas da Espanha. A Alcáçova também está conectada por um corredor murado ao Castelo de Gibraltar mais alto e, adjacente à entrada da Alcáçova, há restos de um teatro romano que data do século I d.C. História: Gibraltar e a colina sobre a qual a Alcáçova foi construída foram anteriormente ocupadas por fenícios desde cerca de 600 AC, e restos de uma muralha de fortificação fenícia foram descobertos lá. Durante o período romano da cidade, após 205 a.C., a área foi ocupada por uma vila romana e instalações industriais. Um teatro romano, escavado e visível hoje, foi construído na encosta oeste da colina no século I d.C. Após a conquista muçulmana da Península Ibérica no início do século VIII, fontes históricas mencionam a existência de uma fortaleza na colina, construída por Abderramão I, R 756-788, e incluindo uma mesquita no interior. A atual Alcazaba foi iniciada pela dinastia Almadi no início do século XI, sob o reinado de Yahya I, R de 1021 a 1036, época a partir da qual parte da arquitetura do palácio preservada pode datar. Após a captura de Málaga pelos Zíridas de Granada em 1056, algumas adições foram feitas durante o reinado de Badiz, em 1073, as fortificações de paredes duplas ou uma reconstrução mais ampla. No início do século XIV, quando Málaga estava sob o controle do Emirado de Granada, a Alcáçova foi reconstruída pelo emir Nasrid Maomé II, incluindo as fortificações e as residências palacianas. O Castelo de Gibraltar, em uma colina mais alta a leste, foi construído pelo emir Nasrid Yusuf I, R de 1333 a 1354, também no local de fortificações anteriores. Yusuf também construiu um corredor murado ligando o castelo à cidadela inferior, criando um complexo fortificado inexpugnável. 159. Em um evento crucial perto do final da Reconquista, os monarcas espanhóis Fernando e Isabel capturaram Málaga dos muçulmanos durante o Cerco de Málaga, que começou em 6 de maio de 1487 e terminou com a rendição da cidade em 18 de agosto do mesmo ano. 159-163 Após sua vitória, os monarcas ergueram seu estandarte na Torre de Almemade na cidadela interna. A partir do século XVIII, a função militar de Alcazaba cessou. Foi ocupado por residentes civis e tornou-se um bairro marginal da cidade. A partir de 1933, sob a direção de Leopoldo Torres Balbas, os moradores foram evacuados e começaram as restaurações da Alcáçova, juntamente com as investigações arqueológicas. Layout e arquitetura. A Alcáçova de Málaga foi construída sobre uma colina no centro da cidade, com vista para o porto, e é composta por 2 recintos murados, um contido no outro. Cada recinto é defendido por uma muralha fortificada com torres. O recinto interno ocupa o cume da colina e contém os palácios. Junto com as fortificações de camada dupla, um total de 5 portões tiveram que ser cruzados para chegar às áreas do palácio. Este projeto contrasta com os complexos palacianos anteriores que foram construídos durante os períodos do Emirado Omíada e do Califado de Al-Andalus, como Madina al-Zahra, e demonstra a importância da inexpugnabilidade militar para os governantes deste período. A fortaleza estava anteriormente conectada às muralhas da cidade, que formavam uma terceira muralha defensiva. Citação necessária: de acordo com o arquiteto restaurador Leopoldo Torres Balbas, a Alcáçova de Málaga é o protótipo da arquitetura militar no período Taifa de Al-Andalus, com suas muralhas duplas e enormes fortificações de entrada. Cidadela externa, inferior. A entrada externa da cidadela é através de uma passagem de escalada que passa por vários portões e se dobra sobre si mesma 2 vezes, conhecida como entrada dobrada, um projeto destinado a dificultar o progresso das forças atacantes. No meio do caminho, a passagem passa pela Puerta de la Bóveda, Portão da Abóbada, que forma uma das curvas, e depois pela Puerta de las Coluns, Portão das Colunas, que é uma passagem reta mais simples. O nome deste último portão vem das 2 colunas e capitéis da era romana, reutilizados do teatro romano próximo, que são integrados ao desvanecimento do portão. No século XVIII, o prefeito ou governador da Alcáçova construiu sua residência no topo deste portão. Com o tempo,
casas e residências foram construídas ao longo de grande parte da passagem de entrada e a cobriram, de modo que no século XIX era conhecido como Túnel da Alcáçova. Depois da Puerta de las Coluns, outro espaço estreito cercado por muralhas continua subindo em direção ao Arco do Cristo, também chamado de Torre do Cristo, Torre do Cristo, outro portão de entrada dobrado que finalmente leva ao recinto externo da cidadela. O portão e sua torre são assim chamados porque uma das câmaras da torre foi usada como capela durante o século XIX e abrigava um retábulo representando Cristo. Além do portão, a uma curta distância a oeste dentro do recinto externo da cidadela, há um espaço aberto agora conhecido como Plaza de las Armas, Praça de Armas, agora ocupado por jardins. Nenhum vestígio original existe nesta área, mas o trabalho arqueológico descobriu restos de uma antiga igreja paroquial, da época de Fernando e Isabel, logo após a cidade ser capturada, que foi construída em cima de uma antiga mesquita. Algumas partes do recinto externo estão fechadas ao público hoje, incluindo um grande poço, conhecido como Poço Iron, que corta o leito rochoso a uma profundidade de 30 metros, onde uma fonte natural de água era usada para abastecer os habitantes da cidadela. Cidadela interna, superior. O recinto interno ou superior só pode ser acessado através da Puerta de los Quartos de Granada, portão dos bairros de Granada, também conhecida como Puerta de los Arcos, com um portão fortemente fortificado no lado oeste do recinto. Este portão é ladeado por torres e tem uma passagem reta com duas portas, entre as quais há um pequeno espaço aberto para o céu onde os defensores podem atacar intrusos de cima. O portão caiu em ruínas ao longo dos séculos e foi demolido em 1854. A estrutura atual foi reconstruída no século XX com a ajuda de ilustrações históricas. No lado leste da cidadela interna está a grande Torre de Omemade, Torre do Tributo, construída durante o século XI, mas reconstruída no período Nasrid. Durante as campanhas de restauração do século XX, a torre foi preservada em vez de reconstruída. Dentro da cidadela interna há uma série de residências com pátio conhecidas como Quartos de Granada, bairros de Granada, que serviram como residência dos reis e governadores. Palácio do período Taifa. O primeiro, mais ao sul, deles é o único que data do período Taifa, século XI. A ala norte deste palácio desapareceu e é substituída por árvores hoje. Apenas a ala sul ou pavilhão permanece de pé, embora também tenha sido fortemente restaurada por Leopoldo Torres Balbás no início do século XX. Este pavilhão tem uma fachada interior, virada a norte para o antigo pátio, e é acedido através de um amplo pórtico com arcos, restaurado por Torres Balbás em estilo Nasrida mas assente sobre vestígios originais. Atrás dela está uma pequena câmara retangular com outra arcada com 3 arcos em ferradura. Os arcos são sustentados por 2 colunas no meio e 2 colunas engajadas nas laterais e são decorados com decorações de arabescos esculpidos, com aduelas simples e decoradas alternadas. Esta arcada reflete o estilo califal anterior de Madina al-Zara, século X, mas de uma forma muito menor e mais simples. Este elemento pode datar dos primeiros dias do governo Almudida na cidade, sob Yahya I, de 1021 a 1036. Adjacente ao lado sudoeste da câmara principal e do pórtico há um pequeno anexo. Uma câmara quadrada na entrada deste anexo é circundada nos 4 lados por pares de arcos multifolha que se cruzam, embora os arcos do lado sudoeste, voltados para a cidade e para o mar, tenham sido criados por Torres Balbás. Esses arcos multifoil são como os precedentes encontrados na expansão da grande mesquita de Córdoba no século X, mas são mais simples e servem a um propósito mais estritamente decorativo, prenunciando os arcos mais elaborados do Palácio Aljaferia do final do século XI em Zaragoza. Diretamente atrás do pavilhão sul está uma torre de fortificação externa conhecida como Torre de Maldonado, que foi remodelada pelos almohadas nos séculos XII a XIII, com vestígios de decoração dessa época. Do outro lado, a nordeste, há uma grande câmara que data do século XVI, após a conquista cristã, e apresenta um teto mudéjar de madeira. Hoje abriga uma maquete da Alcáçova. Palácio e casas Nasridas. O resto da área nordeste do Palácio Taifa é ocupado por um palácio Nasrida com várias salas e pórticos dispostos em torno de 2 pátios retangulares. A maior parte deste palácio foi reconstruída ou restaurada no século XX com base em vestígios arqueológicos. O primeiro pátio, sul,
conhecido como Pátio dos Laranjeiras, preservou 2 piscinas originais e sua decoração de azulejos pavimentados. O segundo pátio, norte, conhecido como Pátio de Lauberca, Pátio da Piscina, tem uma longa piscina central, novamente cercada por pavimentação de azulejos originais. No lado nordeste desta seção está outro pátio, o Pátio del Aljibe, que pode ou não ter feito parte do Palácio Nasrida também. Agora é ocupado pela oficina de restauração da Alcazaba. Tem o nome de uma cisterna construída sob ela com uma área de aproximadamente 25 metros quadrados, 270 pés quadrados. O resto do espaço entre o Palácio Nasrida e a Torre de Homenagem é ocupado pelo chamado Bairro Castrense, distrito militar, que se acredita datar do século XI e ter sido habitado por outros funcionários e servos do governante. É uma das áreas mais bem preservadas da cidadela, uma vez que não foi reconstruída ou reaproveitada nos séculos posteriores, mas não está aberta ao público hoje. A área contém 8 casas conectadas por ruas estreitas. Algumas das casas foram reconstruídas no século XX, enquanto outras foram preservadas e são protegidas por um telhado protetor. Uma das maiores casas tem seu próprio hammam, banheiro, e banheiros.
Close. Не нажимайте на это капитан. Вы вот здесь нажимаете и выбираете. Quer som?
Esa padre lo habré sacado de este bloque. Me voy a callar, ¿vale? Very dangerous. The road not even. Very easy hurt your feet and your waist. Should be careful. Have a lot of steps. The Catholic priests wanted to keep this place during the best time. That's why. Lo decía, porque eran 4 y aquí otro. So now what we are going to do, you have enough time to sit down, remember the information. Okay, my and it's very important, not just to move outside, in the center, there are many This fight field. This fight field. possible, like all the days to buy, to fight.